como vocês sabem, nós estamos em uma série no livro de Jonas. E chegamos na nossa terceira pregação. Está projetado aí para você, o título é Orando das Profundezas. E hoje nós lidaremos com Jonas 1:17 a Jonas 2:10. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Jonas, capítulo 1, verso 17 a 2:10. O título da nossa série é o Evangelho segundo Jonas, a salvação pertence ao Senhor. E talvez essa seja a passagem que é o coração do livro de Jonas. Nela nós vamos ver esse querido cidadão orando das profundezas. Jonas 1:17 a 2:10. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos que nos dê iluminação diante da Tua palavra. Que o Senhor nos dê a graça de compreender a revelação. E que o Espírito Santo de Deus aplique a verdade em nossas vidas. No nome de Cristo. Amém. Profundezas. Lugar excessivamente fundo. Precipício muito profundo, abismo, ou mais profundo que alguém pode ir, lugar escuro, frio, aterrorizante, moradia de criaturas que dão medo, lugar em que profetas fujões precisam ir para serem restaurados. Na pregação de hoje, nós veremos que Deus leva Jonas a um lugar em que ele precisará recorrer à misericórdia que ele tanto nega aos ninivitas. E é desse lugar, em completa humilhação, que Jonas e nós também vamos aprender sobre um Deus de morte e ressurreição. Um Deus que diz: a salvação pertence a mim. Nessa é a pregação de hoje. Jonas e nós vamos aprender sobre um Deus de morte e de ressurreição. Um Deus que diz: a salvação pertence a mim. Esse é o resumo. Nós estamos chegando ao último ato, ao ato final da primeira grande cena do livro de Jonas. E vocês sabem, eu tenho falado isso. Os capítulos 1 e 2 desse livro nos mostram Jonas, os pagãos e o mar.
E aqui nesse texto nós temos diante de nós o último degrau da descida do profeta. Nós, se tivéssemos numa série, o episódio de hoje poderia facilmente ser descrito como Jonas, a descida final. E você ainda se lembra? Você ainda recorda do que está se passando nesse livro? Jonas, ele ouve a palavra de Deus e ele faz o quê? Ele desobedece, então ele foge do Senhor. Em sua fuga, ele pega um navio que vai para Tarsis. No navio que está descendo para Tarsis, Jonas desce para o porão. E do porão, Jonas desce para o mar. Jonas quase destruiu um barco cheio de gente com uma tempestade gerada pelo seu pecado. Graças a Deus que houve uma solução. Nós vimos, né? Com Jonas no barco tudo vai muito mal. Mas existe salvação. E a salvação é jogá-lo no mar. E é isso que os marinheiros fazem. E nós vimos na última pregação como tudo isso aponta para aquele que se diz maior que Jonas. Ou seja, para Jesus. Mas então nós deixamos Jonas no mar. Não foi, crianças? Nós jogamos Jonas no mar. E nós deixamos Jonas no mar. Mas nós fizemos uma promessa. A promessa seria que a gente ia retornar para buscar ele, né? E hoje é o dia. Nós vamos retornar para ajudá-lo. Estamos aqui no último degrau da descida de Jonas, que é a barriga de um peixe. Você já imaginou isso? Já imaginaram isso? A barriga de um peixe. É o último degrau da descida de Jonas. É isso que nós vamos ver. Ou como ele mesmo diz, o ventre do Sheol, do abismo. É de lá que nós e Jonas vamos ser levados às profundezas da misericórdia de Deus. E vamos ver que a salvação pertence somente ao Senhor. Não é isso que nós vamos fazer. Hoje eu escolhi estruturar o sermão em uma explicação verso a verso. Na primeira pregação nós fizemos 3 perguntas. Nós perguntamos quem era Jonas, qual que era a missão de Jonas e por que ele fugiu. E nós respondemos a todas essas perguntas. Na segunda pregação nós fizemos 3 afirmações. Você se lembra? O pecado sempre traz consequências. Existe algo mais aterrorizante do que a tempestade e Deus é Deus para trabalhar até nas piores tempestades. E hoje nós vamos ver uma explicação verso a verso. É assim que estamos estruturando essa mensagem. E eu peço que você olhe mais uma vez comigo o verso 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O Senhor ordenou. Uma tradução possível é também o Senhor preparou. O Senhor designou, e Deus designa várias coisas para o profeta nessa história. Deus designa um vento, uma tempestade, uma planta, um verme, como nós vamos ver. E aqui Deus designa um grande peixe. Em cada verso, nós vemos Deus orquestrar todos esses eventos para ensinar algo a Jonas. E uma pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: onde você acha que nós encontramos a graça de Deus? Se eu te desse um cartãozinho resposta, você ia escrever no ventre de um peixe? Nós só encontramos a graça de Deus nos pontos altos da nossa vida? É isso? Não. Olhando mais cuidadosamente, nós veremos que as lições mais importantes que nós aprendemos vêm daqueles dias difíceis, daqueles dias angustiantes, que depois que eles passam, nós temos até um alívio, um respiro, e vemos que nós colhemos muito mais benefícios do que nós poderíamos imaginar. E isso também é graça. Isso também é misericórdia. E o grande peixe para Jonas é um ótimo exemplo disso. Observem a progressão que o autor faz no livro. Jonas, você não quis lidar com a grande cidade. Teve que enfrentar uma grande tempestade. E agora?
tem que lidar com um grande peixe, um grande monstro marinho. E sim, irmãos, o peixe aqui na história está salvando a vida de Jonas, mas Jonas está nas profundezas. Ele está longe de qualquer esperança, como ele mesmo diz, mas ele precisava chegar exatamente nesse lugar. Porque existe uma falha fatal no seu caráter. E é somente com o completo fracasso que ele pode mudar isso. Muitas vezes é assim com a gente também. Muitas vezes nós precisamos chegar no fundo do poço para finalmente aprender a confiar e a depender completamente do Senhor. Como já disseram por aí, você só percebe que Jesus é tudo o que você precisa quando Jesus é tudo o que você tem. Como muito bem disse, um tal que se dizia maior que Jonas, você precisa perder sua vida para achar. Então, para que Jonas começasse a subir, literalmente e espiritualmente, ele tinha que ser levado ao próprio fim de si mesmo. E com a gente não é muito diferente. Muitas vezes, é quando chegamos no fundo, no lugar onde a força do nosso braço já não funciona mais, que nós nos colocamos inteiramente nas mãos do Senhor. E aprendemos os maiores segredos da graça. É das profundezas que Jonas vai olhar para a resede de Deus. Uma palavrinha cheia de significado, que mostra para a gente o amor característico da aliança de Deus. A misericórdia pactual de Deus é lá no ventre do peixe que ele vai conhecer isso. Uma rápida nota de rodapé aqui. Muitos têm ridicularizado a leitura do livro de Jonas. A leitura literal do livro de Jonas, porque esse é um livro que tem muitos eventos extraordinários e, em especial, tem esse evento aqui com o peixe. Mas nós não temos nenhum problema em crer exatamente naquilo que está aqui. Perceba, o peixe não ganha efeitos hollywoodianos no livro de Jonas. Ele é simplesmente descrito como um fato que aconteceu. E como eu já disse, se nós aceitamos a existência do nosso Deus e a ressurreição de Cristo, não há nada particularmente difícil com a leitura de Jonas. Foi o próprio Jesus, o Novo Testamento, que atestaram a veracidade quando citaram os eventos que acontecem nesse livro. Então, não temos nenhum problema. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, crianças. Prestem atenção. Adultos também podem participar. O que vocês acham mais difícil de acontecer? Um homem vivo ser engolido por um peixe, passar 3 dias na barriga do peixe e sair vivo? Ou um homem morrer, ser sepultado e ressuscitar depois de 3 dias cheio de glória e poder? Qual que é mais difícil de acontecer? O número 2, Miguel? Obrigado. O número 2 é mais difícil de acontecer. Então, se nós cremos nisso, nós não temos problema aqui com Jonas na barriga do peixe. Ok? Ok. Olhe de novo o verso 1 comigo. Vamos seguir aqui no texto. Então Jonas, da onde? Do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, dizendo. Perceba a ironia do livro e o quão é profundo isso aqui. Até agora, Jonas não orou nenhuma vez. Nenhuma única palavra dirigida ao Senhor. Ele só vai olhar para o Senhor e dirigir uma palavra ao Senhor quando ele está na pior. E é uma pior muito ruim mesmo. A gente faz isso com frequência também. Não fica achando que é só Jonas. Que Jonas é um traste, um monstro, um maníaco. Jonas é como eu e você. Que frequentemente busca resolver os problemas das mais diversas formas e só em último caso a gente dobra os joelhos. Quando a nossa resposta às crises
Primeiramente, devia ser com a oração. A gente faz isso em último lugar por muitas vezes. E é exatamente isso que Jonas faz. Mas eu tenho boas notícias para você. Porque se você é um filho de Deus, Deus vai te levar a orar. Essa é a boa notícia. Se você é um filho de Deus, Ele vai te levar à oração. Nas entranhas do peixe, Jonas entende isso. Ele vê, Deus me perseguiu. E Deus me encurralou. E muitas vezes, nós também precisamos ser colocados em situações em que nós somos forçados a orar. Jonas está nessa situação agora. E é triste você ver um crente sendo forçado a orar, não é? É ou não é? Mas como disse Stuart Olliott, um orador forçado é melhor do que alguém que não ora. E Deus, em sua bondade e misericórdia, usa vários meios para nos fazer dobrar nossos joelhos. Olliott continua dizendo assim: uma doença pode te levar a orar. O luto traz pessoas à oração. Desapontamentos fazem as pessoas orar. Algumas pessoas estão desapontadas com seus casamentos, com seus filhos, com a sua carreira, com a sua igreja, com elas mesmas. Deus deixa algumas pessoas sem emprego como um presente bondoso a elas, para que supliquem, para que orem. Algumas pessoas têm perdas terríveis, algumas vidas são visitadas pela incerteza. Deus governa sobre tudo isso. Essas são suas providências bondosas, embora difíceis, para dar a você a maior bênção que você pode ter no mundo, um coração voltado à oração. Lembra daquele sofrimento que você já passou? Ele foi muito ruim, né? Mas de qual perspectiva? De qual perspectiva? O Senhor te abandonou? Ele deixou de cuidar de você? Não. Doeu, não doeu? Mas Ele não te deixou. Nós não conseguimos controlar essas coisas. Só Deus consegue. E com isso aqui eu não estou dizendo que Deus é responsável pelo nosso pecado. E sim, nosso pecado pode nos levar a ter vários desses problemas. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Deus pode usar até desses meios. Até mesmo desses meios, para dar um golpe na nossa autossuficiência. E para nos fazer mais dependentes dEle. Só um Deus soberano e bom pode fazer com que o bucho de um peixe seja bênção para o seu profeta. E eu quero que você reflita. Eu quero que você reflita. Você já pensou que foi por conta daquela aflição que você chegou nessa igreja? Você já pensou que pode ter sido por conta daquela dificuldade, do problema no casamento, do problema com os filhos, que você buscou mais o Senhor, que você se abriu, que você pediu ajuda, que você ganhou irmãos para caminharem com você. Antes você não tinha, agora você tem. Só um Deus soberano e bom pode fazer com que o bucho de um peixe seja uma bênção para nós. Nós não controlamos isso. Mas um Deus soberano e bom controla sim. E Ele está fazendo isso aqui com Jonas. Ele está fazendo exatamente isso. A providência de Deus está guiando essa história. Mas vamos seguir. Vamos seguir. O que Jonas diz em sua oração? Qual é o conteúdo dela? Verso 2. E disse Jonas: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas deveria ser alguém que conhecia muito bem as Escrituras. Sabe por quê? Porque a sua oração, dos versos 2 ao verso 9, contém várias partes do livro de Salmos. Várias expressões, palavras, está tudo lá. E você tem que se lembrar, né? Que Jonas é um profeta. Ele foi treinado nas Escrituras. Ele está acostumado com a adoração litúrgica.
E essa era a linguagem de um israelita piedoso. E aí você pode estar naquela crise. Mas pastor Jonas fugiu. Eu sei. Ele é desobediente, sim. Mas ele continua sendo um profeta do Deus verdadeiro. E ele absorveu as escrituras. Muito tempo depois, o outro israelita, que se dizia maior que Jonas, expressou os seus sentimentos na cruz do Calvário da mesma forma. Ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22 ali. Essa era a linguagem do coração do judeu. E Jonas, no seu salmo, mesmo desobediente, mostra: eu conheço bem a Bíblia. E a linguagem em que ele expressa a sua angústia, como ele diz no verso 2, é recheada do livro de Salmos. Essa é uma obra-prima teológica e literária. E o tema central daquilo que Jonas vai trazer aqui para nós é a descida dele ao abismo e a subida dele para uma nova vida. Esse é o conteúdo principal da sua oração. E você tem que entender e perceber desde já que essa é uma oração também que possui notas de esperança. Porque olha o que o verso 2 está dizendo aí. E ele me respondeu. E ele ouviu a minha voz. Parece que Jonas, logo no primeiro momento em que ele se vira e olha para o Senhor, ele entende: ele vai me escutar. Eu estava fugindo dele, eu sei, mas ele vai me ouvir. E ele vai entender a minha oração. Quem sabe ele não pode me dar uma nova chance? Quem sabe ele não pode me dar um novo começo? É com essa expectativa que Jonas inicia a sua oração, e é com essa expectativa que o seu coração é levado pelo caminho da esperança. Mas agora, nesse exato momento, ele está humilhado. Deus mandou que um peixe o engolisse, ou que o tragasse. E esse é um verbo que é utilizado em outros lugares do Antigo Testamento. Por exemplo, naquela situação em que a terra engoliu a família do maldoso Corá, em Números 16. Lembra disso? A terra tragou aqueles homens. E o termo carrega essa ideia de algo repentino, de algo de julgamento. E ser engolido não é uma coisa muito boa. Você gostaria? Você gostaria de ser engolido por alguma coisa? Não é uma coisa legal. E Jonas percebe isso, ele foi engolido. Então, apesar dele se voltar para Deus com esperança, ele sabe que a condição real dele não é uma condição muito confortável. E de fato, nesse início aqui, Jonas percebe o peixe como uma terrível aflição. No entanto, quando vai passando, e a gente vai ver isso em sua oração, Jonas vai ver melhor, e ele vai conseguir enxergar o peixe como uma bênção disfarçada de catástrofe. E eu achei essa forma de expressar muito boa, ela não é minha, é de dois comentaristas, o Lusk e o Uri Brito. E eles dizem assim: o peixe é uma bênção disfarçada de catástrofe. É uma catástrofe, a gente sabe disso. Mas é uma bênção, mas está disfarçada. É as duas coisas ao mesmo tempo. Jonas vai descobrir que Deus enviou o peixe como um meio de salvação. É um castigo, mas Jonas está respirando dentro do peixe. Ele poderia respirar dentro do mar? Não. Ele ia morrer. Então, o peixe é o que mantém Jonas vivo. O peixe é graça. E o peixe é o lugar onde ele se volta para o Senhor. Entretanto, é óbvio também que isso não diminui o trauma da experiência. Crianças, vocês gostariam de passar 3 dias na barriga do peixe, longe do papai e da mamãe? Só para dar uma voltinha? Vocês acham que ia ser bom? Na primeira hora vocês já estariam gritando: ai meu Deus do céu, me salva! Vocês não iam achar legal. E Jonas também não acha legal. É uma experiência traumática. É por isso que quando Jonas vai se referir ao ventre do peixe, ele diz assim: eu estava no ventre do Sheol. No ventre do abismo, como está na nossa tradução. Em alguns lugares do Antigo Testamento, essa palavra Sheol, ela é traduzida como inferno.
aqui em Jonas ela está otimamente traduzida. Significa exatamente isso, abismo. É o submundo, mais especificamente, é o reino dos mortos. É o lugar onde todo mundo vai quando morre. É isso que Jonas está mostrando aqui. Na visão hebraica, esse lugar descreve o local de gente morta. É simplesmente assim. Mas, mesmo que é um local que descreve gente morta, e a gente sabe que o fim dos homens é a morte, não é muito agradável você comprar bilhetes para visitar o Sheol. Não é desejável. É por isso que nós podemos entender que a experiência de Jonas aqui é um tipo de morte. Quando Jonas vai para o Sheol, para o ventre do peixe, Jonas vai para como se fosse uma cova. Ele está experimentando uma espécie de morte, mas se o ventre do peixe significa morte para Jonas, sair do peixe significa o quê? Ressurreição, vocês estão pegando, né? É isso aí. Se dentro do peixe, lá no abismo, lá no lugar dos mortos, eu estou morto, quando eu for libertado, eu vou passar por uma ressurreição. Será o meu retorno à terra dos vivos? É o que Jonas pensa. Jonas desce a esse lugar, ao Sheol, ao abismo, mas as portas da morte não prevalecem contra ele por muito tempo. O Senhor arrebenta aquelas portas e traz Jonas de volta. É por isso que o tema principal do salmo dele é a soberania de Deus na morte e na ressurreição dele mesmo. Será que isso aponta para algum lugar? A gente vê isso depois. Verso 3, olha aí comigo. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Pergunta, quem foi que lançou Jonas nas profundezas? Os marinheiros? Ou Deus? Sim, em última instância é Deus. E é exatamente disso que Jonas fala. Pois tu me lançaste. Tu. Aí essa parte da história que a gente fica, mas Jonas, foi os marinheiros. Eles que pegaram você, você não lembra? E jogaram você. Mas ele disse, não, foi a soberania intencional de Deus. Eles fizeram isso porque Deus mandou. Eles fizeram isso porque Deus quis que foi assim. E todos os outros detalhes são para mostrar quão desesperador era a situação de Jonas. Ele está no coração dos mares. Imagina você afogando. E passa onda, e você bebe água. E vem aquele gosto de sal na boca. E passa um negócio nas suas pernas. Aí você não sabe se você morre de medo ou se você morre afogado. Jonas está passando isso aqui. O verso 4, ele continua na sua linha de raciocínio que era muito desesperador o que ele estava passando, só que ele tem um pequeno vislumbre de esperança. Ele diz assim no verso 4, então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? Jonas estava naquela situação tão desesperadora, mas aí de uma hora para outra, ele cai em si e ele olha para cima. E quando ele olha para cima, ele vê o Senhor. Ele vê o santo templo do Senhor. Ele está escondido de tudo. Ele está excluído de todas as coisas. Mas o coração dele parece que está retornando para o lugar certo. Aí ele diz, será que eu vou ver mais uma vez o teu santo templo? O que o templo significava naquela época? A presença de Deus. Jonas fugiu de quê? Da presença de Deus. Mas agora ele está falando assim, eu quero estar nesse lugar de novo. O lugar que simboliza a presença de Deus, eu quero voltar para lá. Parece que o coração dele está retornando. No verso 5, ele continua. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Novamente, descrições de intensa agonia e de impossibilidade de fuga. Você já percebeu como é horrível ter alguma coisa te asfixiando? Já viu como é que é desesperador? Imagina Jonas.
meio do mar, algo assim rolando na cabeça dele, entranha de peixe. E ele não sabe onde ele está, ele não sabe se ele morreu, ele não sabe se ele vai sair de lá. É isso que está acontecendo com ele aí. Você achou que Jonas ia fugir mesmo? Você pensou que ele ia conseguir? Não. Olha onde ele está, rodeado pelo abismo, cercado até a alma. É impossível fugir do Senhor. E Jonas está experimentando isso na pele. Na pele. No verso 6, ele diz: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. E você já sabe o que significa Sheol, eu acabei de falar. Mas o que você não sabe é que, na visão hebraica, esse lugar dos mortos ficava abaixo dos fundamentos dos montes. E os fundamentos dos montes ficavam debaixo do mar. E na mentalidade deles, naquela cosmovisão, lá era um lugar em que havia uma porta, que quando ela fosse atravessada, ninguém podia voltar. Não tinha como retornar do Sheol. Você morreu, já era. Não tem como você voltar da morte. Não tem como você voltar desse lugar. E é desse jeito que Jonas descreve. Ele diz assim: eu desci e os ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Não há porta de saída. Não há jeitinho que ele pode dar aqui. O pecado dele excluiu ele de todas as formas. Sim, ele tem esperança. Mas sim, ele vê que não tem jeito. E aí, o que você faz? Tem esperança, mas não tem jeito. Qual que é o abraço? Essa é a situação de Jonas aqui. Será que existe algum poder que pode tirar Jonas de lá? Que pode fazer Jonas retornar de um lugar onde não há retorno? Sim. Um poder só. O poder do Senhor. É por isso que ele diz: o Senhor me fez subir da sepultura. Jonas foi lançado na morte, mas Deus o faz subir da sepultura. O verso 7, ele continua dizendo: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas está morrendo, mas mais uma vez ele encontra o Senhor e ele faz referência ao santo templo. Você acha que isso está aqui à toa? Isso aqui não está aqui à toa. 2 vezes Jonas fala do templo, porque ele sabe que é do templo que vem o seu socorro. Ele sabe que é dali que flui misericórdia de Deus. Ele sabe que lá é o lugar do sacrifício. É o lugar da confissão. É o lugar da purificação. É onde o povo vai renovar a aliança com o Senhor. Jonas fugiu, mas agora ele olha para o templo e ele diz assim: será que eu não vou poder mais nenhum dia da minha vida desfrutar daquilo lá? Ele retorna para o lugar onde Deus está especialmente presente. É por isso que nós podemos dizer que quando Jonas ora sobre o templo e ele recorre ao Senhor, nós entendemos isso como um sinal de arrependimento. E Jonas faz isso porque ele sabe que é no templo que tem o propiciatório. Você sabe o que é o propiciatório? Você lembra disso? Propiciatório é uma placa de ouro que ficava em cima da Arca da Aliança. A Arca da Aliança guardava a tábua dos 10 mandamentos e em cima dela existia o propiciatório. Então, no dia da expiação, um sacerdote ele entrava no Santo dos Santos com o sangue da expiação e ele jogava o sangue em cima do propiciatório. Ele aspergia o sangue exatamente naquele lugar. Isso é uma imagem muito profunda e preciosa, porque a lei condenaria se não fosse pelo sangue de alguém que morreu para que Jonas e nenhum do povo pudesse morrer. Jonas não morre, nenhum do povo no Antigo Testamento morre, porque uma outra vida morreu no lugar deles.
E a fé na palavra do Senhor, a fé na provisão do Senhor, crer naquilo que o Senhor diz sobre como deve ser feito o sacrifício, é que os faz aproximar-se de Deus. É isso que assegura o perdão para Jonas. Ele olha para o templo, ele está lembrando dessas coisas, e é só por causa disso que ele pode se chegar ao Senhor. E quando ele vai até o Senhor, o que o Senhor faz? O Senhor abre os braços para receber ele. O Senhor abre os braços para receber esse filho desobediente e fujão, e isso é impressionante, não é? Você daria um abraço em Jonas? Fala a verdade. Fala a verdade. Você podia dar um abraço aqui, você dava um beliscão nele. Isso aqui é pela sua desobediência. Mas quando ele se volta para o Senhor o recebe. E me deixa falar alguma coisa sobre arrependimento aqui, porque Jonas, no capítulo 2, nesse texto que nós estamos aqui, ele está realmente arrependido, mas não tão profundamente assim. E nós temos que ler esse capítulo à luz do que aconteceu lá no capítulo 4, onde Jonas se ira quando Deus não condena Nínive. É por isso que eu estou dizendo que Jonas está arrependido aqui, mas nem tanto. E você tem que se lembrar, Jonas não é perfeito. A história mostra isso para nós. E nós temos dificuldade de lidar com modelos que não são perfeitos. Eu sei que você não é perfeito, mas quando você olha alguém que não é perfeito igual a você, você tem dificuldade. Você começa a enxergar a falha daquela pessoa. Você começa a ver defeito. E aí você se esquece que você também tem defeitos. Então, não seja tão precipitado para julgar Jonas aqui. A história mostra que ele não é perfeito, ele é muitas vezes desobediente, cheio de justiça própria, ele duvida da bondade de Deus, assim como eu e você. Mas, o ponto para nós aqui é, mesmo com todos esses problemas, o arrependimento de Jonas é real, ainda que não completo, ainda que não perfeito. Ele está realmente arrependido, ele se voltou para o seu Deus, ouviu ele. Deus operou libertação na vida dele, mas ainda tem coisa que Jonas precisa se arrepender. Ainda tem coisas que Jonas não enxerga tão bem. É por isso que ele tem aquela recaída feia no capítulo 4. Mas nós também não somos assim. É por isso que nós dizemos que a vida do crente ela tem que ser uma vida marcada por arrependimento. É porque você se arrepende hoje, e amanhã você tem que se arrepender de novo. E depois de amanhã? De novo. E depois de amanhã? De novo. E depois? De novo. É constante arrependimento. A implicação para nós também é que muitas vezes nós vamos precisar nos arrepender até dos nossos arrependimentos. De tão imperfeitos que eles são. Nós vemos mais do Evangelho, nós vemos mais da luz, nós vemos mais da palavra de Deus e nós precisamos nos arrepender até do que a gente já se arrependeu atrás. É por isso que é constantemente. Aí você fica na dúvida às vezes, será que eu arrependi lá? Porque agora eu estou me sentindo tão pecador. É assim mesmo. Na vida é assim. E olha Jonas. Ele está realmente arrependido. Mas tem o capítulo 4 que a gente vai chegar ainda. Mas lembra, quem foi que escreveu o livro? Quem foi? Só pode ter sido Jonas, né? Ou você acha que o grande peixe escreveu o livro? Não tem como. Só pode ter sido Jonas. Agora, olha como o próprio Jonas encharcou o livro de ironia. Ele acabou de receber a graça de Deus. No final do livro, ele fica insatisfeito e irado porque Deus foi gracioso com outros. Ele se mostra pra gente assim. Ele pinta o próprio quadro dele. Ele pega a foto mais feia da galeria dele e mostra pra gente, olha, esse aqui sou eu, ó. Você faz isso? Não faz. E ele faz tudo isso para vermos o quão tolo ele é. E o quão tolo nós podemos ser quando nós queremos um Deus gracioso pra gente, mas a gente não quer ser gracioso com os outros. E você é um tolo, é isso que Jonas está dizendo. Ele falou assim, tá vendo como eu era? Você é exatamente isso. Mas será que Jonas aprendeu a lição? Cenas dos próximos capítulos. Agora já é suficiente o que a gente tem. Então,
realmente arrependido, mas não completamente. Ainda tem coisas para ele ver, mas ele já se voltou para o Senhor. Ele ainda diz mais em sua oração. Olha o verso 8. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Quando você se agarra aos ídolos, você é impedido de receber a graça de Deus. É isso que Jonas está falando. Jonas está dizendo assim, a idolatria é uma tolice completa. Mas a pergunta é, a quem Jonas está se referindo aqui? A quem? Comentaristas fazem uma salada. Muitos acham que ele está se referindo à nação de Israel. Outros acham que ele está se referindo a ele mesmo. Outros dizem que ele está se referindo aos ninivitas. Eu acho, me parece, que no mínimo essa declaração mostra indícios de restinho de justiça própria no coração de Jonas, sabe? Porque ele fala assim, ó, os que se agarram aos ídolos abandonam o que lhes é misericordioso. Eu, porém, vou fazer sacrifícios ao Senhor. Então, me parece, à luz do capítulo 4, que Jonas, ele enxerga os ídolos concretos da vida dos pagãos, mas ele não está tão consciente assim dos ídolos sutis da sua própria vida. É por isso que ele diz isso. Na continuação da nossa série, isso vai ficar bem claro. E Jonas vai precisar passar por um estágio a mais de humilhação e de transformação. Mas a sua declaração está teologicamente correta, não está? Aqueles que adoram ídolos falsos abandonam a verdadeira misericórdia. A declaração dele está certa. Cenas dos próximos capítulos, a gente volta a isso mais tarde. Verso 9. Estamos chegando ao fim. Jonas diz assim, mas, com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. A salvação pertence ao Senhor, pertence à salvação. Primeiro ele diz o que ele vai fazer em resposta ao seu arrependimento. E ele fala assim, eu vou oferecer sacrifício e vou cumprir meus votos. Vocês lembram que os marinheiros fizeram exatamente isso? Lembra? É a mesma resposta. E então o clímax da oração de Jonas termina com um brado. É das profundezas que ele faz uma declaração marcada pela expressividade. E eu fico imaginando como Jonas estava nessa hora. Ele estava encolhido? Ele estava apertado pelos ossos do peixe? Ele estava recebendo suco gástrico do peixe na cara dele? Como ele estava? Com certeza ele devia estar muito, muito impactado. E aí então ele diz assim, ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. E esse é um verso que explica, que expressa um ponto central de toda a Bíblia. Literalmente está assim, a salvação é do Senhor. Nossa tradução é ótima aqui. A locução prepositiva do texto denota posse. É como se a salvação fosse algo pertencente a Deus. E é exatamente o que está aqui. Ao Senhor pertence a salvação e a ninguém mais. Então, se alguém é salvo, é totalmente pela ação de Deus. Não é que a pessoa se salva uma parte e então Deus salva a outra parte. Não é isso. Não é que alguém pode salvar outra pessoa, se salvar. Não é nada disso. A salvação ela é do Senhor e Deus dá a ela a quem quer. Jonas se rende. Isso é o Evangelho. O Evangelho diz, Deus salva quem Ele quer. Deus salva quem Ele quer. E aí tem gente que fica insistindo em só salvar as pessoas do gueto dele. Isso não é o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus diz assim, creia e se arrependa, e você vai ser salvo. Ele não coloca condições da cor da pele. Não coloca condições do lugar onde você nasceu. Não coloca a sua conta bancária em jogo. O Evangelho da graça de Deus diz, a salvação é do Senhor e Ele dá ela a quem quer. E Jonas entende. Ele se rende. E aí o que acontece com ele? Olha o verso 10. E o Senhor falou ao peixe,
e esse vomitou Jonas na terra. Eu gosto muito da brincadeira que o George Whitefield faz. Essa frase é atribuída a ele, que ele diz assim: o grande peixe era arminiano. Quando Jonas falou, a salvação pertence ao Senhor, ele vomitou. Isso é bom demais. Mas não tem como o grande peixe ser arminiano, entendeu? Porque foi o Senhor que preparou ele. Não tem como. Mas isso é bom demais. Eu usava muito isso. Mas veja, Jonas disse, ao Senhor pertence a salvação. E o peixe faz o quê? Ele vomita. Ele vomita Jonas na terra. Deus fala ao peixe e ele vomita. Perceba, Deus só falou uma vez com o peixe. E o peixe obedeceu. Diferente daquele que está na barriga dele, né? E aí a gente fala muito da aflição, do sofrimento de Jonas, né? Mas ninguém fala do pobre coitado do peixe. O peixe passou 3 dias com um homem intragável na sua barriga. Você acha que Jonas era saboroso? Não! Ele era um profeta indigesto. Você não ia gostar nem de dar um abraço em Jonas. Pô, então o peixe está no sofrimento aqui. E o que acontece? Deus fala com o peixe. E é muito importante você perceber a forma como a Escritura expressa isso. E o peixe vomitou Jonas. Não, o peixe não cuspiu. Crianças, o peixe não cuspiu. O peixe não jogou Jonas na terra. O peixe vomitou Jonas na terra. Crianças, vocês gostariam de ser vomitados por um peixe? Vocês gostariam? Gostariam? Não, Pedro? Nem pensar? Deve ser ruim, né? Pois é. Isso expressa a indignação de Deus pelo que ele fez. Isso expressa a completa humilhação que ele chegou. É coberto de vômito. Que Deus pode olhar para Jonas e dizer assim, é isso que você é. Está sentindo o cheiro? Sim, você foi liberto. Mas você é isso aí. Agora vamos começar de novo. Assim. Fedendo a peixe. Ou melhor, a vômito de peixe. Jonas vai para a terra seca. E quando ele chega na terra seca, a sua salvação está completa. Um novo Jonas surge do Sheol e agora ele conhece um Deus de julgamento e salvação. Ele conhece um Deus de morte e ressurreição. E tudo isso aponta para a salvação do Senhor. Algumas aplicações. Primeira, você precisa saber que você pode orar ao Senhor de qualquer lugar. Qualquer. Deus não está longe de nenhum de nós. Seja geograficamente, seja do lugar da sua desobediência também. Você pode estar a quilômetros de Deus. É suficiente olhar com fé na direção dele. E vai acontecer exatamente aquilo que aconteceu na parábola do filho pródigo. O pai avistou ele de longe e, compadecido, correu, o abraçou e o beijou. O ponto para nós é que há um caminho de volta a Deus, dos caminhos escuros do pecado. E você precisa se lembrar disso, porque você pode voltar para o Senhor de qualquer lugar que você estiver. Você pode orar para o Senhor de qualquer lugar que você estiver. Você pode ser restaurado, não importa o tempo que você teve longe. Se você voltar com fé e arrependimento, Ele vai te receber. Pela morte e ressurreição de alguém muito maior do que Jonas, que é o próprio Cristo, nós temos esperança e socorro aqui. Eu quero falar algo para você que talvez não seja um cristão ainda, ou para você que está acompanhando pela transmissão. Se você ainda não é um crente, se você ainda não colocou sua fé em Cristo Jesus, não existe nenhum motivo, não existe nenhum bom motivo que te faça sair daqui hoje, ainda fugindo do Senhor. Não existe. E Deus é tão bom, e Ele é tão misericordioso ao mesmo tempo, que Ele permanece no seu caminho, e por muitas vezes Ele te obriga a ficar cara a cara com Ele, para que você tenha a chance de correr para os braços de amor.
Deus se oferece constantemente a você pela pregação do Evangelho, para que você se reconcilie com Ele, para que você volte, ainda que esteja na barriga de um peixe. Então por que você não retorna? Qual é o bom motivo para você não retornar? Volte para Ele. Volte para Ele. Aplicação número 2. A salvação pertence ao Senhor. Deus é soberano sobre a salvação. Uma outra pergunta. Se Deus tivesse deixado Jonas se afogar no mar ou morrer dentro do peixe, ele seria injusto e menos gracioso do que ele já é? Não. O que ele faz então? O que ele quer. E por que Jonas? Tão desobediente, tão malvado, né? Por que ele faz? Porque ele quer. A salvação é dele. Cada pedaço da nossa salvação é obra dele. Nós somos desesperadamente dependentes da graça do Senhor para a salvação, que chega a nós pela morte e ressurreição de um Jonas maior. Deus é soberano sobre a salvação. E tem mais uma implicação disso aqui. Sabe qual é? É que Deus salva quem Ele quer e não é Jonas quem vai dizer quem deve ser salvo ou não. Às vezes a gente acha que Deus não pode salvar o militante do partido Alber, mas Ele pode. Olha que impressionante. Aí você acha ruim, né? Nossa, Jonas fugiu de Deus porque não queria pregar aos ninivitas. Tá bom, eleitor do partido A. Deus fala com você, vá pregar na passeata do partido B. Nem que a vaca tussa. Eles não merecem. Ah, é? Às vezes a gente acha, que Deus não pode salvar o vizinho que toca funk no domingo. Porque ele incomoda muito. Às vezes a gente faz distinções em nosso coração, mesmo que de forma sutil. Você pensa, não, esse aí não tem jeito, não. Alguns ficam ofendidos quando vê alguém que fez coisa errada a vida toda se converter no leite de morte. Não é justo. Não é justo. Como se a salvação fosse uma questão de justiça nossa. Não é justo com os que vivem corretamente. Às vezes a gente pensa essas baboseiras. E essas coisas encontram eco no nosso coração. E muitos ficam vivendo a vida assim. Mas no bucho do peixe, Jonas entende que a salvação pertence ao Senhor. Deus precisa te levar para dar um passeio no submarino dele? Precisa? Quer dar uma voltinha? Seria legal, né? Deus, agenda uma viagem aí para fulano. Mas veja também como isso aqui tem muita graça e esperança, meus irmãos. Porque é por conta da salvação pertencer somente ao Senhor que nós não desistimos dos nossos filhos. É porque a salvação pertence somente ao Senhor que nós não desistimos dos nossos parentes não crentes. É porque a salvação pertence somente ao Senhor que nós não desistimos do nosso cônjuge, dos nossos amigos ainda hostis ao Evangelho. Se não fosse por isso, onde está a nossa esperança? Onde estaria a nossa esperança? Mas a salvação, ela é do Senhor e Ele pode fazer. É sempre por graça. E quando essa graça está operando, não existe ferrolho do inferno que consiga resistir. Portanto, nós jamais deveríamos dizer a qualquer pessoa, ou pensar sobre qualquer pessoa, essa pessoa não pode ser salva. A salvação pertence ao Senhor. Se você é um reformado, que olha para as Escrituras, que vive diante da palavra de Deus, você precisa tatuar essa verdade no seu coração.
3. Você precisa se arrepender e crer para ser salvo. Você só consegue cumprir essas condições pela graça de Deus, mas ainda assim você tem que cumpri-las. Deus é soberano sobre a salvação e nós precisamos nos arrepender e crer em Cristo para ser salvo. A Escritura afirma as duas coisas. A Escritura não briga com essas verdades. Elas estão em equilíbrio, elas são verdadeiras. As duas coisas são verdade. Deus é soberano sobre a salvação, você precisa se arrepender e crer. 4. A oração de Jonas nos ensina sobre a graça de Deus. E você pode falar muito sobre a graça de Deus, mas a graça de Deus é um poder transformador da sua vida? É. Porque aqui na oração de Jonas, nós vemos 3 grandes verdades da graça. A primeira, nós somos pecadores, culpados, merecedores da morte e do inferno. A segunda, não podemos nos livrar, não podemos nos purificar a nós mesmos. Somos impotentes espiritualmente, é isso que Jonas entende. Ele está no ventre do peixe e não tem saída. E a terceira, custa muito caro a salvação que Deus provê. Jonas olha para o templo e ele lembra que no templo tem o propiciatório. E do propiciatório tem expiação. E a expiação exige um sacrifício. Só quando a morte de outro nos assegura o perdão é que nós podemos nos aproximar de Deus. Nenhum israelita, nem Jonas, nem ninguém no Antigo Testamento entendia isso como nós temos revelado agora. Eles não entendiam isso completamente, mas nessas sombras, nesses tipos, Deus já está demonstrando a eles uma verdade, um retrato poderoso do Evangelho. Você só pode se aproximar de Deus se outro morrer e dar vida no seu lugar. E é só muitos anos mais tarde que a própria Escritura revelaria a nós que o sangue de touros e bodes não pode perdoar pecados. Só existe um sangue que pode perdoar verdadeiramente os pecados, e esse é o sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Essas são verdades que Jonas começa a degustar. Mas nós já temos o banquete completo. E nós aprendemos a graça de Deus quando nós acolhemos essas 3 verdades. Por fim, quinta e última aplicação. Qual é o tipo de milagre que mais te fascina no livro de Jonas? Qual é? Porque o grande milagre que acontece no livro de Jonas é quando ele confessa seu pecado e se volta para Deus. O grande milagre do livro de Jonas é um Deus misericordioso se voltando e transformando o coração de pecadores. E se você é crente, meu irmão, esse milagre já aconteceu na sua vida. Você já tem o seu grande milagre. Você não precisa tomar posse de mais nada. O grande milagre de Deus na sua vida você já tem. Que é Deus fazer com que você se renda, abandone o seu pecado e seja transformado. É esse o milagre que tem que nos fascinar. É isso que tem que nos deixar perplexos e maravilhados ao mesmo tempo. Jonas é um livro histórico, ele aconteceu num tempo real da história, num momento real. Mas ele também é um livro profético. E como eu disse nas pregações passadas, Jonas se porta aqui como um representante do seu povo. Israel, naquela época, estava afundada em idolatria e em pecado. E Jonas demonstra, encena, dramatiza isso também para nós. E o pecado de Israel é o pecado de Jonas. Eles não querem ser bênção para todas as nações. É por isso que o que acontece com Jonas vai acontecer com Israel também. E o livro ele é profético num primeiro momento assim. Porque Israel também seria exilado. Israel também vai passar pelo ventre de um império assírio e vai ficar lá por um tempo, mas Deus vai trazê-los de volta. Deus vai trazer eles de volta à terra seca. E isso realmente aconteceu. 50 anos depois aqui do livro de Jonas, a Síria ataca e leva Israel para o cativeiro.
Israel fica exilado. Mas ainda há esperança, porque Deus faz com que um novo êxodo aconteça, né? E Deus traz eles de volta. Então, o livro ele é profético num primeiro momento, e essa é a aplicação direta aos leitores da época de Jonas. Mar, monstros marinhos, frequentemente são usados na Escritura como símbolos de nações gentias, assim como terra é utilizado como símbolo de Israel. Então, o que aconteceu com o profeta Jonas, também vai acontecer com a nação de Israel. Ele é profético nesse primeiro sentido, e ele diz isso para a sua época, naquele momento. Mas ele faz mais também. Jonas vai mais profundamente, ele aponta mais para frente. Ele aponta para Cristo. E é o próprio Jesus que bate esse martelo para nós, é por isso que eu estou tão confiante aqui. Porque Jesus, em Mateus 12, diz o quê? Ele diz, eu sou maior do que Jonas, e somente o sinal de Jonas é que vai ser dado para vocês. Aí quando Paulo vai resumir o Evangelho, em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, ele diz assim, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo tinha o Novo Testamento aqui? Paulo só tinha o Antigo Testamento. De qual Escritura que ele está falando? Qual é a Escritura que Paulo está dizendo aqui? Cristo foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Um dos modelos proféticos de morte e ressurreição em 3 dias é Jonas. Jesus falou isso, por isso que ele disse, eu só vou dar para vocês o sinal de Jonas. E é por isso que ele se diz maior do que Jonas, porque o que Jonas passou como Israel infiel, Jesus vai passar como Israel fiel. Jesus foi exilado. Ele foi exilado da sua comunidade, ele foi tirado da cidade, ele foi exilado do próprio pai. É por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele desceu ao ventre do Sheol, ou seja, a morte. As mandíbulas da morte. Ele morreu realmente, não foi? Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele retorna vitorioso e cheio de glória. Ele experimenta sim um êxodo, mas ele volta. Ele volta, ele volta. Ele sai da sepultura vivo e cheio de poder. Jesus não tinha pecado e mesmo assim sofre para que nós, pecadores, não precisem morrer. Os grilhões da morte não foram capazes de deter o nosso Cristo. Ele faz um buraco tão grande, mas tão grande na morte, que agora ele pode levar uma penca de filhos para a vida eterna. Jesus é a realização e o cumprimento de todas as promessas e esperanças que os profetas apresentaram a Israel. É por isso que nós podemos dizer que na ressurreição de Cristo, Ele mesmo constitui um novo Israel. Um Israel que agora inclui gentios. Pessoas que Jonas queria excluir, mas que graças a Deus, aquele que é soberano sobre a salvação, não excluiu. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se mostra a nós como um Deus de morte e ressurreição. Porque o Senhor mostra a nós que a salvação pertence somente a Ti. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós exaltamos o Teu santo e poderoso nome. Seja glorificado, Cristo Jesus. Amém.